Muito bem, nós vamos neste momento ao estudo da Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 25, dando seguimento aí às parábolas de Jesus. Mateus capítulo 25, nós leremos verso 14 ao verso 30. Mateus 25, 14 ao 30. Muito bem, a palavra de Deus nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro no seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar. Santíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos diante da Tua face, queremos suplicar ao Senhor, ó Pai, que abra o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos receber, ó Pai, a Tua palavra. Dobra também, ó Pai, a nossa vontade em cumprir a mesma, com tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Também, ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja no controle também da minha vida, usando, ó Pai, esse miserável servo que sou, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. E, ó Pai, nos ajude que cada pessoa nessa manhã possa ouvir a Tua voz e na medida daquilo que cada um de nós necessitamos. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos. Esta é mais uma das parábolas de Jesus, a parábola dos talentos, né? A semana passada nós falamos também sobre as parábolas das minas, né? Ali um pouco diferente desta parábola aqui, a qual nós estamos encontrando. Uma das peculiaridades aí, as diferenças, né, entre as duas, é que lá, cada um dos 10 servos que é chamado, recebem ali 10 minas, né? Uma quantidade igual para todos. Ali nós falamos, inclusive, um simbolismo do próprio Evangelho, né? Que é a própria graça, né, de Deus, que é distribuída aos teus servos da mesma forma, né, do mesmo tamanho. Aqui já nos talentos nós temos essa diferença, né? Um recebeu 5 talentos, outro 2 e o outro 1. E aqui os talentos realmente simbolizam o trabalho ao qual nós exercemos para o nosso Deus, tá bom? Então essa diferença aí, vamos dizer assim, mais visível diante das duas parábolas. Então nós vamos ver aqui rapidinho, nessa manhã, Deus assim nos ajudando, nas parábolas do talento, nós veremos aí 3 lições importantes a qual ela nos traz aqui. Primeiro, que nós precisamos reconhecer o Senhor
que nos confiou esse talento como sendo, de fato, o Senhor da nossa vida. Esse é o grande problema quando nós falamos sobre servir a Deus, trabalhar na obra de Deus, é que na maioria das vezes nós, os cristãos, não o reconhecemos como o nosso Senhor de fato, né? E aí nós acabamos por desobedecer a Ele e acabamos até mesmo por não trabalhar para Ele. Infelizmente, os cristãos hoje em dia estão mais preocupados em trabalhar para si mesmos, angariar riquezas, né, neste mundo, do que, de fato, trabalhar em prol do reino de Deus. Você deve parar aí na sua casa, neste momento, e pensar um pouco, né, sobre isso, refletir um pouco sobre isso, e pense o seguinte: o que é que você tem feito para Cristo Jesus nos últimos dias? Eu sei que nós estamos aí numa pandemia, a reclusão social e tudo mais, mas, amado, mesmo assim, o que é que nós temos feito para Jesus? Lembre-se que Ele, né, nos salvou e Ele tem um propósito para nós como igreja, justamente de que a igreja neste mundo aqui, ela continue levando o seu reino adiante. Nós continuemos pregando a palavra de Deus, nós continuemos servindo ao nosso Deus em tudo aquilo que Ele quer que façamos. É triste, mas muitos dos cristãos hoje, dentro dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, muitos estão reclusos, de fato, na sua casa, não têm contato com ninguém, não falam do amor de Cristo Jesus para ninguém, mesmo com todos os meios de comunicação que nós temos, né? Redes sociais aí, as quais nós temos. Então, basicamente, esta enfermidade que tem sido até mesmo um instrumento, que deveria ser, né, um instrumento até mesmo para que a gente tenha maior facilidade para divulgar o amor de Cristo, porque muitas pessoas agora estão pensando sobre a sua vida, né, o findar da sua vida. À medida que passa o tempo, né, nós temos visto aí que não tem melhorado os casos, pelo contrário, né, tem aumentado, até mesmo na nossa cidade, há alguns dias atrás, nós não tínhamos nenhum caso. Hoje, basicamente, já passamos, né, na casa dos 40 casos aqui em nossa cidade. Então, amado, nós como cristãos não podemos nos calar, ainda mais num momento desse, né, um momento difícil desse o qual o mundo está enfrentando. É um período de morte e é um período onde a palavra de Deus deve ser ainda muito mais divulgada. Nós lembramos, né, da história daqueles leprosos lá em Reis, que ali a cidade, né, sitiada pelos seus inimigos, e eles então poderiam morrer ali de lepra, mas eles tiveram a brilhante ideia, né? Nós vamos sair, nós vamos até os nossos inimigos, e se eles nos derem alimento, beleza, mas se eles não nos derem alimento, eles vão nos matar, vamos ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente sair e morrer, não vai ter diferença nenhuma, né? E eles saem, e Deus faz aquela obra maravilhosa, né? Nós sabemos bem da história, Ele faz aquela obra maravilhosa, aquele exército, eles vão, né, embora ali, Deus faz com que a descida daqueles 4 leprosos surta, né, no ouvido deles como sendo som de grandes exércitos, e eles acham então que o povo de Deus ali alugou os exércitos da região para ir contra eles, e eles então partem em retirada. E aqueles leprosos entram ali e eles começam a alimentar-se, né, da comida que estava ali, e eles então lembram do pessoal que está dentro da cidade, né, passando fome, e eles falam assim: nós não fazemos bem, nós estamos aqui e o nosso povo está morrendo de fome lá, nós não fazemos bem. Nós temos de ir, hoje é dia de boas novas, nós devemos ir anunciar para eles as boas novas, anunciar que eles podem sair da cidade, que eles podem vir, né, e se alimentar. Os irmãos se lembram, né, da história ali, que é justamente aplicável nessa questão da palavra, da obra de Deus. Nós não podemos, mesmo em um período difícil desse, mesmo em um período de tanta mortandade como nós temos passado, né, durante esta pandemia, nós não podemos nos esquecer que este é um período de boas novas. Essa dispensação da graça, esse momento em que a igreja de Cristo ainda permanece neste mundo, é um momento de boas novas. Então nós precisamos reconhecer a Deus como nosso Senhor e executar realmente o seu trabalho neste mundo aqui. Nós não podemos viver de forma avesso a isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então nós precisamos reconhecer o Senhor, nosso Deus, né, que nos confiou o talento como sendo de fato o Senhor da nossa vida. Também Ele é um Senhor generoso, nós precisamos reconhecer essa generosidade dEle. Aqui em Mateus capítulo 25, nosso texto, verso 14, olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A generosidade, né, do nosso Deus está demonstrada justamente nele ter entregue o seu bem a nós. E digamos ainda de passagem que o bem maior, né? Ele deu a sua própria vida na cruz por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida.
Então, amado, ele nos confiou também deste evangelho, desta salvação, para que nós vamos também às outras pessoas e ali também anunciemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele nos confiou o que era dele. Até mesmo dentro das capacidades, talento ao qual Ele nos deu para louvar a Ele, para exaltar o seu santo nome. Tudo isso Ele nos confiou, obviamente, com um propósito: exaltar o seu santo nome, glorificar o seu santo nome. Nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, esquecermos disso. Então, Ele deve ser o Senhor da nossa vida, nós devemos reconhecer isso, que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós devemos também reconhecer que Ele é esse Senhor generoso. Amado, Ele não deveria ter colocado valor algum sobre as nossas vidas. De tal forma, nós somos tão miseráveis, mas, não sei, tem até um hino, que diz assim: eu não sei o que Deus viu em mim. E de fato, amado, nós não conseguimos entender o que é que Deus viu na raça humana. Um ser, até mesmo comparado com a sua força, com o seu poder, um ser completamente, poderia ser completamente descartado. Mas Deus ele agregou um valor tão grande a ponto de dar a sua própria vida por nós. Ele veio a este mundo para nos redimir. Ele veio a este mundo para nos fazer filhos seus. Olha que maravilha. Então Ele é um Deus generoso. Ele também é um Senhor justo. E nós não podemos esquecer disso. Olha o versículo 15. Ele diz assim, nosso texto, verso 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Veja, amado, que Ele é um Deus justo, até mesmo na questão, Ele se mostra justo aqui, na questão até mesmo da distribuição do talento. Ele entregou ali, olha o que o texto diz, a cada um de acordo com a sua capacidade. Ele espera que tanto eu quanto você venhamos desenvolver os talentos o qual Ele nos deu, o trabalho o qual Ele nos confiou, de acordo com a capacidade que Ele nos deu. Deus não espera de maneira nenhuma que nós venhamos fazer acima das nossas capacidades, mas Ele espera sim que nós venhamos fazer, pelo menos ali, dentro daquilo que Ele nos capacitou. Veja que Deus, então Ele se mostra, esse Deus maravilhoso qual nós servimos, como sendo justo. Ele não vai nos cobrar nada que Ele não nos tenha capacitado para fazer. Então, amado, dentro da obra de Deus, Deus Ele espera que nós venhamos cumprir justamente com aquilo qual Ele nos capacitou. Quantas pessoas, quantos crentes estão por dentro da igreja e Deus os capacitou de tantos dons, até mesmo de tantos talentos, mas esses não têm se ocupado em desenvolver estes dons, esses talentos por dentro da igreja. Sabe que muitas das vezes as pessoas reclamam pelas igrejas aí, porque olha, tem uma área da igreja, que aquela área ali da igreja não está sendo desenvolvida, de repente pelo pastor, pela liderança da igreja, e parece que o pastor não vê aquilo. E, amado, normalmente é Deus dando para você a visão sobre aquela área ali, porque Ele te capacitou para você ser uma bênção naquela área ali. E não adianta, o pastor sozinho não vai conseguir carregar a igreja. Também a diretoria da igreja não vai conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser na igreja, por isso que Deus capacitou a todos os crentes, todos os salvos, com talentos. Ele deu a cada um de nós capacidade, dons, para que nós venhamos edificar uns aos outros, para que cada um de nós venhamos carregar um pedacinho ali do peso do trabalho, sim, mais um peso gratificante, que é a obra do Senhor, mas cada um de nós venhamos aliviar a carga uns dos outros, fazendo aquilo que Deus tem nos chamado, aquilo que Deus tem nos preparado, nos capacitado a fazer. Então, amado, nós precisamos entender sobre essas coisas, precisamos reconhecer esse Deus maravilhoso, que nos salvou. Ele é dono de nós, Ele é generoso a ponto de dar, confiar a nós aquilo que é dele. E Ele é um Deus justo que jamais vai nos cobrar acima daquilo que Ele próprio nos capacitou. Segunda lição, nós podemos aprender aqui nesse texto, é que cada servo é responsável em desenvolver os talentos que lhes foram confiados. Cada um de nós somos responsáveis diante de Deus para desenvolver os talentos, os dons os quais Ele nos deu, o qual Ele nos confiou. Então, amado, não se esqueça que ao chegar diante da presença de Cristo Jesus, no tribunal de Cristo, você vai ter que dar conta dos seus feitos aqui. Cada um de nós. A palavra de Deus diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3.
que cada um de nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo Jesus, e nós vamos ali, vai ser revelado as nossas obras, se as nossas obras foram palha, madeira, ou se foram pedras preciosas. Se, amado, nós nos atemos nas coisas deste mundo, em correr atrás das riquezas deste mundo, se nós cruzamos o braço diante das nossas responsabilidades, as nossas obras então serão como palha e madeira. Mas se nós nos aplicamos a desenvolver esses talentos, a trabalhar na obra de Deus, realmente buscar glorificar o nome dele, as nossas obras serão como pedras preciosas. E a palavra de Deus ainda diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, que as nossas obras passarão pelo fogo, elas serão provadas pelo fogo. E nós sabemos o que acontece com a palha e com a madeira quando é colocado no fogo. Elas somem, desaparecem, vira pó. Mas as pedras preciosas, não, essas são mais ainda purificadas. Nós temos, inclusive, o ouro levado ao fogo, vai sendo tirado aquelas impurezas, até que ele chegue, no nosso caso aqui, a ouro branco. Ele sai daquele estado amarelo, é retirado toda a impureza, e ele torna-se quase como a prata, um ouro com a aparência da prata, o ouro branco. A prata também, da mesma forma, levada ao fogo, ela também é purificada. Então veja, amado, que as nossas obras, elas vão ser provadas. Nós temos uma responsabilidade de desenvolver estas obras, porque um dia o nosso Deus ele vai requerer tudo aquilo de nós. Então, quanto a isso, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Olha o versículo 16 a 18, nosso texto. Nós queremos ser breve nessa manhã. Olha o verso 16 a 18, diz assim: E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só, fidelidade não é, nós temos de aprender isso, que fidelidade não é guardar o talento. E tem muita gente assim, por dentro da igreja de Cristo Jesus. Deus o capacitou, deu a ele ali talentos, deu a ele dons, mas ele tem escondido esses dons. E, amado, alguns olham e falam, não, mas eu também não uso para o mundo, eu só não uso na igreja, mas também não uso para o mundo, Não uso nas coisas do mundo. Mas, amado, isso também é um sinal de infidelidade, não de fidelidade. Lembra que o Senhor aqui, destes servos, quando chegou aquele servo que havia recebido 1 talento e que ele foi, cavou, escondeu aquele talento até que seu senhor voltasse, as palavras do seu senhor para ele é que ele tinha sido um mau e negligente servo. E aquele senhor repreende ele e fala assim, por que você pelo menos não entregou esse talento aos banqueiros? E você pelo menos não colocasse lá no banco, pelo menos quando eu chegasse eu receberia o meu, pelo menos com juros. Pouco juro, mas pelo menos eu receberia. Então, amado, deixa aqui o texto a nós claro que o guardar o talento é infidelidade. Tanto na questão da salvação, quanto nas demais coisas por dentro da igreja, o trabalho qual o crente deve desenvolver, se nós não nos envolvemos, se nós não começamos a mexer com as coisas de Deus, e ali trabalhar para a expansão do reino de Deus, nós vamos ter grandes problemas. Isto é dado diante de Deus como infidelidade. Infidelidade. Nós precisamos também, com respeito à nossa responsabilidade em desenvolver o nosso talento, nós precisamos fugir dessa negligência. Olha o versículo 24 ao versículo 30 do nosso texto. Verso 24 a 30 diz assim: Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, nós precisamos fugir da negligência, primeiro porque a negligência gera esterilidade.
Foi justamente isso que aconteceu ali com aquele servo. Aquele servo ali, ao invés, né, de produzir para o seu senhor, de fazer até mesmo com que aquele talento rendesse de alguma forma alguns juros, ele acabou, pela sua negligência ali, guardando, escondendo ali o seu talento e acabou, amado, causando ali uma esterilidade. Quantas vezes por dentro da igreja, né, nós estamos escondendo os nossos talentos e justamente por esconder os nossos talentos é que a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. Porque pessoas estão escondendo, não estão sendo negligentes quanto à obra de Deus, quanto em fazer, né, aquilo que Deus espera que nós façamos. Então a negligência, ela está atrelada aí, né, ela anda de mão dada com a esterilidade na obra do Senhor. Se nós somos negligentes, nós vamos acabar sendo também estéril, ou seja, nós não vamos dar frutos ao nosso Senhor. É o que disse aí o texto, no verso 25, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, apenas aquilo que o próprio Senhor havia confiado a ele. Amado, Deus tem confiado a nós tantas coisas, e o que Ele espera, né, é que na sua volta nós tenhamos trabalhado para que tudo isso venha a render, de fato, lucro ao nosso Deus. O que Deus espera é que quando Ele chegar, né, nesta terra, buscando a sua igreja, nós venhamos aqui sair um grande grupo deste lugar aqui, que várias pessoas tenham sido salvas, que várias pessoas tenham sido edificadas através da sua palavra, e o instrumento qual Ele usa neste mundo aqui é sim a Bíblia, o Espírito Santo, mas também os teus servos, cada um de nós, os salvos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. A negligência e a esterilidade serão também penalizadas. Tanto a pessoa que é negligente, quanto a esterilidade, ou seja, de não ter feito nada para Deus, isso vai acarretar a essas pessoas penalidade. Olha o versículo 26 e 27, mais uma vez, diz assim: respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Olha o verso 28, tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. A negligência, a esterilidade, então, causa também a pena diante de Deus, né? Vai haver uma penalidade ali. Então veja, amado, que nós não podemos de maneira nenhuma sermos negligentes e muito menos ser estéril. O que Deus espera de cada um dos teus filhos é que eles venham dar frutos. Frutos. Quando nós lemos ali a parábola, né, de João 15, da videira, e nós ali encontramos o Senhor Jesus ensinando justamente sobre isso, e ele diz ali que qualquer vara que está na videira, mas que não produz fruto, é cortado e lançado fora. E escolhem, e jogam no fogo, e ardem. Ou seja, o servo de Deus, ele não tem proveito nenhum neste mundo, de estar neste mundo, se não for para frutificar para o nosso Deus. Alguns crentes estão achando que Deus, né, Ele nos salvou, nos deixou neste mundo aqui para a gente ficar sofrendo. Alguns até teologicamente, né, tem uma heresia muito grande na sua mente, achando que nós estamos aqui neste mundo para pagar o preço pelos nossos pecados. Não, Cristo já pagou. Você não está aqui para sofrer, para pagar os seus pecados. Você foi deixado como servo de Deus neste mundo. Eu fui deixado como servo de Deus neste mundo para trabalhar para o reino do nosso Deus. Para que outras almas venham ao conhecimento de Cristo Jesus, rendam-se aos pés dele, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. O reino de Deus, então, prosperando neste mundo. E Deus usa a sua igreja, usa cada um de nós, os servos do Senhor. Nós precisamos também fugir da negligência, porque a negligência será penalizada com a perca de privilégios e responsabilidades. Veja que este homem, aqui no versículo 28 e 29, diz aqui: tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Este homem perdeu o privilégio justamente de trabalhar em prol do seu Senhor. Este homem perdeu o privilégio de administrar aquilo qual Deus tinha colocado, né? O seu Senhor tinha colocado nas suas mãos. E é assim, amado,
Muitas pessoas que não se envolvem com as coisas de Deus, Deus acaba tirando aquele talento, colocando outra pessoa ali no trabalho, exercendo aquele ofício, até mesmo aquele dom o qual Deus tinha dado para aquela pessoa, mas ela rejeitou em usar. Veja que por dentro da igreja é assim. Às vezes Deus levanta pessoas e Deus quer usar pessoas, mas essas pessoas, na sua negligência, se abstêm de serem usadas pelo Senhor, e então Deus tira aquilo dele, passa para outra pessoa vai ter o privilégio de ser usado por Deus ali na obra do Senhor. Outra pessoa vai ter a responsabilidade, né, de trabalhar com aquilo qual Deus o deu. Este homem que escondeu o talento, ele foi tirado dele o privilégio de trabalhar para o Senhor. Também foi tirado dele a responsabilidade, a qual Deus havia incumbido ele. E você sabe que responsabilidade é uma questão de confiança. E, amado, este servo, ele perdeu tudo isso. Mas aquele que tinha ganhado 5 talentos, que granjeou mais 5, e estava com 10 ali agora, ele recebeu aquele 1 talento deste que foi negligente, que foi infiel ao Senhor. E o texto diz que, no verso 28, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas a qualquer que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então veja, amado, Deus ele espera, né, de nós justamente isso, que nós venhamos nos envolver, que nós venhamos desenvolver a capacitação, né, os talentos ali, os dons, o qual ele tem nos dado. Saiba que Deus não salvou ninguém para ficar parado, né? Deus não gosta, né, de preguiçoso, ou melhor, Deus não gosta de preguiça, né? Isso é um pecado. Ele mesmo, na sua palavra, ele fala, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele manda justamente o preguiçoso aprender com a formiga, que não deve, né, de maneira nenhuma, se ater à preguiça. A preguiça é um pecado. E ainda mais, amado, por dentro, né, do trabalho do reino de Deus, da expansão do reino de Deus. Nós não podemos ter preguiça, nós devemos nos envolver cada dia mais. Tem um corinho, né, que as crianças cantam, a formiguinha, e uma parte, né, um trecho daquele corinho fala que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Ele quer que todos, né, trabalhem, que todos venham desenvolver os dons e talentos, e através desses dons e talentos também trazer outras pessoas para o reino do nosso Deus. Então nós precisamos reconhecer o Senhor que nos confiou esse talento, né, como sendo o nosso Deus, aquele que pagou o alto preço por nós na cruz do Calvário, reconhecer Ele, né, como sendo um Deus generoso, que confiou a nós do seu próprio bem, ou seja, a sua própria vida, a salvação a qual Ele nos deu ali na cruz do Calvário. Ele é o Senhor justo e que vai justamente, Ele espera de nós justamente que nós venhamos desenvolver os talentos segundo a capacidade que Ele nos deu. Ele não está esperando além disso. Nós também vimos aí que cada servo é responsável em desenvolver esse talento que a nós, né, foi confiado. Nós precisamos, nesse quesito, ser fiel ao Senhor. Nós precisamos fugir da negligência. Terceiro e último lugar, terceira e última lição, nessa manhã, nesse texto, nós precisamos entender que a fidelidade do servo, ela será recompensada. A fidelidade, assim como a infidelidade será penalizada, a fidelidade do servo também será recompensada. Olha o versículo 21 e o verso 23. Diz assim, e o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Olha o verso 23. E disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Os 2 primeiros servos ali, aquele que recebera 5 talentos, que granjeou mais 5, e agora a prestação de conta apresenta 10 talentos. Aquele que recebera 2 e também granjeou mais 2, e agora na prestação de contas chega com 4 talentos. O Senhor olha para ele, e o Senhor ali os recompensa, primeiramente com elogio. Ele olha e fala, bem está, servo bom e fiel. Amado, olha que maravilha. Quando nós chegarmos ali no céu, e estivermos ali diante do tribunal de Cristo Jesus, ali onde Ele vai nos galardoar. Imagina, amado, você chegando diante da presença de Cristo ali, e Cristo olhando para ele, falando assim, para você e falando, bem está, servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. Elogiando. Olha que maravilha.
E nós ali, então, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu a morte terrível de cruz. E ele então olhando para nós olhando para ele, e lembrando, olha, pelo menos eu fiz algo lá na terra, em gratidão pelo que ele fez por mim, e agora eu posso receber esse elogio, bem-estar, servo bom e fiel. Mas seja amado que o contrário será também horrível. Quando chegarmos ali, muitos crentes vão chegar diante da presença de Cristo Jesus e não vão receber o elogio. Vão receber tal como este que cavou e escondeu o talento, o qual é chamado aí de mau e negligente servo. No versículo 30 é chamado de servo inútil. Imagina só, que tristeza, né? Estarmos diante da presença de Cristo Jesus e ele então nos chamar de servo inútil. Ou seja, olha, eu morri por você, eu derramei o meu sangue naquela cruz por você, e você foi um servo inútil. Olha que tristeza. Amado, nós devemos trabalhar com fidelidade, né, para que nós possamos receber a recompensa, receber o elogio do nosso Salvador. Também, a fidelidade do servo será recompensada pelo aumento de responsabilidade. O versículo 23 diz isso, né? Ele diz assim: e disse-lhe ao seu senhor, bem-está, servo bom, disse-lhe o seu senhor, bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Pela fidelidade, né, o seu servo terá ainda aumento de responsabilidade. Os irmãos se lembram na parábola da semana passada, que aqueles que foram fiéis, eles até mesmo reinarão sobre cidades. E, amado, a mesma coisa acontece aqui quando nós somos fiéis a Deus. Deus vai, então, dando a nós maior responsabilidade, Ele vai confiando a nós ainda maior parte do seu reino. Então, nós precisamos ser fiéis e receber a recompensa do elogio, receber a recompensa do aumento de responsabilidade. E olha só também, a fidelidade do servo será recompensada também com comunhão íntima com o seu Senhor. Tanto no verso 21 quanto no verso 23, nós encontramos aqui o Senhor dizendo: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha o verso 23, o final, a mesma coisa, entra no gozo do teu Senhor. Olha só, a fidelidade do servo traz como recompensa comunhão íntima com o Senhor. Veja que é uma realidade. Na vida do cristão, aquele que é empenhado em desenvolver a obra de Deus, né? Em desenvolver os dons, os talentos, os quais tem recebido, esta pessoa, para que ela tenha ainda aumento da sua capacidade, que ela possa ainda fazer um trabalho realmente melhor, eficaz na obra de Deus, ela vai estar, obviamente, em intimidade com Deus. O homem não pode fazer nada, o servo de Deus não pode fazer nada, se ele não estiver, de fato, com intimidade plena com o Senhor. Nós olhamos, né, para os servos de Deus do passado, grandes homens de Deus, que ganharam milhares de pessoas, e uma das coisas que nos chama a atenção é justamente a intimidade a qual eles tinham com Deus. O seu tempo qual eles gastavam em oração, 4, 5, 6 horas de oração ininterruptas. A leitura da palavra de Deus, a qual eles faziam, né, diariamente, buscando ao Senhor, intimidade com o Senhor. A própria palavra de Deus, lá em João, capítulo 15, diz que nós não podemos dar frutos se nós não estivermos ligados na videira, a videira qual é Cristo. Se nós não estivermos em intimidade, realmente nos relacionando com ela, nós não podemos produzir frutos. Então veja, amado, nós precisamos cultivar um relacionamento com o nosso Deus. Então veja que a parábola dos talentos, o Senhor nos ensina, né, que nós devemos trabalhar de forma fiel a Ele. Nós temos a responsabilidade de desenvolver os talentos os quais Ele nos deu, as habilidades as quais Ele nos deu, e tudo isso com o propósito de glorificá-lo. Isso tudo com o propósito de expansão do seu reino espiritual nesta terra. É o que Deus espera de cada um de nós. E nós podemos ter a certeza que na nossa fidelidade, em nos aplicar a esse trabalho, em desenvolver estes talentos os quais Ele tem nos dado, nós podemos ter certeza de que Ele irá nos recompensar. Amém? Ele irá nos recompensar. Então, concluindo, qual tem sido o seu procedimento com os talentos que Deus tem confiado? Você tem sido alguém fiel? Você tem
feito uso, né, dos talentos aos quais Deus tem colocado nas suas mãos, ou você tem feito tal como esse negligente servo aqui, mau e negligente servo, inútil servo, você tem escondido os talentos, você não tem realmente usado deles para a glória de Deus, você está deixando eles guardados, né, escondido ali, sem que ninguém saiba. Às vezes até mesmo na questão, né, do evangelismo, você mora, né, num lugar onde ninguém sabe que você é um crente. Você não testifica do amor de Cristo Jesus para ninguém. Como é que você tem vivido como servo de Deus? O que é que você tem feito com aquilo que Ele tem confiado nas suas mãos? Olha, irmãos, que Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia de nós, para que quando nós chegarmos diante da presença de Cristo Jesus no céu, que nós não venhamos ser chamados de mau e negligentes servos, mas sim que Ele venha, né, falar: bem-estar, servo bom e fiel. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, no trabalho dEle. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos nesta manhã, em culto, ó Pai, ao Senhor, podendo louvar, exaltar, bendizer o seu santo nome. Nós rogamos, ó Pai, suplicamos ao Senhor perdão pelas nossas falhas. O Senhor sabe, ó Pai, cada um de nós temos falhado realmente em servir ao Senhor. Nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Mas, ó Pai, nós temos sido, em alguns pontos, negligentes, ó Pai, com a nossa vida espiritual, com o trabalho cristão. E nós suplicamos ao Senhor, perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Ajuda-nos também, ó Pai, que nós possamos nos aplicar cada vez mais, ó Pai, na obra do Senhor, em desenvolver os talentos os quais o Senhor tem nos dado. Que nós possamos ganhar pessoas, almas para o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, edificar a Tua igreja através dos dons e talentos que Tu tem nos dado. Abençoa, ó Pai, cada um de nós. Suplicamos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. E, ó Pai, o Senhor nos ajude também neste momento difícil qual nós estamos vivendo, um momento ímpar na nossa vida. Dá-nos a sabedoria para vivê-lo realmente trabalhando de forma eficaz na obra do Senhor. Nos ajude, ó Pai, que nós não venhamos ficar calados, mas que nós venhamos pregar o Teu Evangelho. Nós venhamos nos preocupar uns com os outros, edificar, ó Pai, uns aos outros, para a glória do Teu santo nome. E, ó Pai, pedimos também, neste momento, terminando este culto, que a Tua palavra, ó Pai, tenha poder sobre as nossas vidas e que nós não venhamos, de maneira nenhuma, rejeitá-la ou negligenciá-la. Abençoa a Tua igreja espalhada ao redor do mundo. Abençoa o Teu povo, ó Pai, aviva as nossas vidas para que nós possamos glorificar o Seu santo nome. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos o culto, né, nessa manhã. Nós estaremos de volta hoje à noite, às 19 horas, e nós louvaremos um pouco mais o nosso Deus e aprenderemos um pouco mais da sua palavra. Vamos orando, né, seguir aí orando uns pelos outros, aquilo que nós podemos fazer também, levando o Evangelho, né, vamos nos aplicando também em nossa responsabilidade. Então, sem mais, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Deus abençoe. Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para contar mais uma história da Palavra de Deus. Que Deus ainda está abençoando cada um de vocês, tocando o coração de cada um de vocês, que nesse momento aqui a gente ainda está em casa, se cuidando, que Deus ainda está falando ao coração de vocês. Antes de tudo, eu vou estar orando, espero que você ore aí na sua casa também, que Deus venha estar nos ouvindo e nos abençoando nesse dia. Oremos. Senhor, meu Deus, vem estar diante da Tua presença, Pai, lhe agradecendo, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos livrado, nos guardado a cada dia, Deus, nesse momento difícil, que o Senhor tem abençoado cada criança, Deus, cada lar, que o Senhor tem colocado em Suas mãos, ó Pai. Vem te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando a nossa história de hoje, venha estar me usando, ó Deus, para que eu possa falar ao coração de cada criança que está em casa, Deus,
cada pai, cada família, Deus, vem estar abençoando, vem estar fazendo a sua vontade, ó Deus. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, a gente vai estar louvando a Deus. Espero que você louve a Deus aí na sua casa também. Jesus é poderoso, eu posso acreditar na sua vida, Ele pode mudar. O coração que anda triste vai abrir um sorriso, espalhando alegria pelo ar. Ele transformou a água em vinho, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele mudou a minha vida pra melhor e quer mudar a sua vida também. Jesus pode sim, pode mudar a sua vida, Ele vai transformar. Vamos fazer uma festa pra comemorar a vida nova que você vai ganhar. Jesus pode sim, pode mudar a sua vida, Ele vai transformar. Só Jesus tem poder pra mudar a sua vida. Jesus é poderoso, eu posso acreditar na sua vida, Ele pode mudar. O coração que anda triste vai abrir um sorriso, espalhando alegria pelo ar. Ele transformou a água em vinho, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele mudou a minha vida pra melhor e quer mudar a sua vida também. Jesus pode sim, pode mudar a sua vida, Ele vai transformar. Vamos fazer uma festa pra comemorar a vida nova que você vai ganhar. Jesus pode sim, pode mudar a sua vida, Ele vai transformar. Só Jesus tem poder pra mudar a sua vida. Jesus pode sim, pode mudar a sua vida, Ele vai transformar. Só Jesus tem poder, Jesus tem poder, Jesus tem poder pra mudar a sua vida. Agora vamos começar a nossa história de hoje. Espero que você fique quietinho, preste muita atenção para que Deus possa falar ao seu coração. Na história de hoje, vamos falar sobre Abacuque e a sua oração. Você sabia que muitos homens na Bíblia estavam sempre orando, falando com o nosso Deus? E na história de hoje, vamos falar sobre um desses homens. O nome dele é Abacuque. Abacuque tem um livro na Bíblia. Depois, junto com o papai e a mamãe, vocês pegam a Bíblia de vocês e estejam procurando a história de Abacuque para vocês verem como é uma história muito linda. Abacuque fez uma oração ao nosso Deus com muita fé. Você sabe o que Abacuque pediu? Será que ele pediu brinquedos novos? Ou um celular? Será que Abacuque pediu para que as férias fossem muito longas? Vamos ver junto, crianças, o que é que Abacuque pediu ao nosso Deus. Abacuque pediu para que Deus realizasse novos milagres, grandes maravilhas no meio do seu povo. Na época de Abacuque, as pessoas haviam se esquecido de Deus. Elas haviam se esquecido como Deus era maravilhoso e as grandes maravilhas que Deus já havia feito. Então, Abacuque esteve suplicando a Deus para que fizesse grandes milagres, grandes maravilhas, para que as pessoas pudessem acreditar novamente nas maravilhas de Deus. A Bíblia está repleta de milagres. Você conhece algum milagre? Em Êxodo 14, a Bíblia nos conta a história de quando Deus abriu o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse passar. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia nos conta sobre a história de um homem que estava paralítico e seus amigos levaram até Jesus e Jesus o curou. Mas voltando a falar sobre Abacuque, Abacuque orou para que o povo pudesse ver o quanto Deus é poderoso e maravilhoso para realizar milagres na vida deles. Sabe, crianças, assim como Abacuque, eu e você podemos orar a Deus, podemos pedir para que novamente Deus venha estar fazendo grandes milagres, grandes maravilhas em nosso meio.
para que Deus venha estar abençoando nossa casa, o nosso lar, nossa cidade, o nosso país, para que Deus venha estar cuidando de cada pessoa e para que as pessoas possam novamente se lembrar das grandes maravilhas que Deus fez e que Deus pode fazer nas nossas vidas. Neste momento, vamos estar orando ao nosso Deus e eu quero que vocês orem comigo. Eu vou estar orando e vocês repetem aí na casa de vocês, tá bom? Vamos estar orando, crianças. Senhor, meu Deus, eu venho estar diante da Tua presença, ó Pai, te pedindo que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar guardando, ó Deus, cada um de nós. Senhor, meu Deus, vem estar fazendo novos milagres. Vem estar fazendo novas maravilhas, ó Pai. Para que cada um possa se lembrar do grande amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. Hoje eu vou deixar um desafio muito legal para vocês. Eu quero que vocês aí na casa de vocês peguem a Bíblia com o papai, com a ajuda da mamãe, com a ajuda dos irmãos, que vocês procurem milagres que o Senhor fez, algum milagre, e eu quero que você cate uma folha, desenhe um desenho bem bonito do milagre que você procurou, coloca o nome do milagre para mim saber qual que é e me manda no meu WhatsApp. Eu vou adorar ver o desenho de vocês, vou ficar muito feliz se vocês cumprirem esse desafio. E quem sabe na próxima aula eu venho estar contando algum milagre que vocês me mandaram. Esse é o desafio de hoje, dessa semana, e eu espero que vocês gostem. Essa foi a nossa aula de hoje, crianças. Beijos, até a próxima!